para que o levassem a Cozicalã. E aí o tio colocou no ônibus certo e levou ele. Foi à loja do pai que ele falava, né? O Sri Shri Bolanã. Mas não reconheceu. Talvez porque estivesse fechada, na ocasião em virtude da ausência de Shri Jain. E por esta mesma a loja estava fechada, ele não reconheceu, né? Porque o pai não estava lá. E por esta mesma razão não encontrou a família. Aí a família Jain soube da visita, né? O Jain era o tio. Então ele soube da visita e nessa ocasião, quando tinha cerca de 5 anos, as aparentes lembranças de Prakash da vida como Nirmal eram extremamente vívidas. Ficou mais claro ainda com 5 anos. Lembrava-se dos nomes dos parentes e amigos de Nirmal, que Nirmal era antigo nome quando ele morreu de varíola, dos quais não mais recordou em sua segunda visita a Cozicalã. Quando ele foi na segunda vez, ele já não se lembrava, 5 anos depois que ele foi, né? Quando ele tinha 5 anos, ele lembrava bem. Mas com 10 anos, quando ele voltou para Cozicalã, ele já não lembrava mais tanto. Depois de retomar dessa cidade, da primeira vez, ele continuou a importunar a família. Da primeira vez que ele estava a loja fechada, onde o antigo pai dele não tinha ido, né, aquele dia. Mas depois que ele voltou para a casa dele, a atual, ele ficava importunando a família. Daí eles tomaram várias medidas, né, para fazer o menino esquecer. De Nirmal, que era a antiga vida, e Cozicalã. Eles giravam ele numa roda de oleiro, coitado do menino, no sentido contrário, os ponteiros do relógio, no intuito de atenuar a memória dele. E algumas vezes batiam no menino, porque é o que eu falei, não era uma lembrancinha leve, que a criança esquecia e não falava mais, era uma coisa assim, obsessiva da criança. Esses casos que ele estudou eram um relato assim de uma insistência obsessiva que a família às vezes chegava ao extremo de bater na criança, de tanto forte que era a coisa. Então, depois de algum tempo, ele parecia ter se esquecido, ou pelo menos não falava mais, né? Porque eles começavam a fazer isso com a criança ficava com medo. Então, ela parava de falar, né? E aí ele foi parando de falar do desejo de voltar na cidade. Em 1961, né? Um dos filhos mais novos de Bolonat Jain, irmão mais velho de Nirmal agora, né? Ele perdeu um dos seus filhos. Ele era na primavera, um dos filhos, né, mais jovens de Bolonat Jain, que era o irmão mais velho de Nirmal, perdeu um dos filhos, um menino de 3 anos e meio. Logo em seguida, Shri Jadish Jain mudou-se novamente a Delhi. O Shri Jadish Jain, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque são tantos nomes e eu não decoro assim, não decoro fácil. Nome ainda mais indiano, né? Então o que que acontece? Eu quero saber agora quem é esse Shri Jain, que eu sei que eu li, mas eu não lembro mais qual é a relação dele com os meninos, com o menino, né? Então, deixa eu achar aqui. Aí, agora eu vou marcar o número da página, senão vai demorar e o vídeo fica muito longo. Do Prakash, certo? Tá, visualizei a página.
Então, o que aconteceu? Em 1956, Shri Bolonat Jain, ele já diz um dos filhos mais jovens dele, né? Em 1961, deixa eu ver quanto que o menino nasceu. O outro menino, quer dizer, o Nirmal, ele nasceu em 1950, filho do Shri Bolonat Jain, certo? Que era Nirmal, foi quando ele morreu de varíola, certo? Então, o Shri Bolonat Jain era o pai do Nirmal, que era o pai antigo de Prakash. Quando ele morreu de varíola, era esse aqui, Bolonat, senhor Shri Bolonat Jain. Ele tinha um filho, irmão mais velho de Nirmal. Ele já tinha um filho antes do Nirmal morrer de varíola, ele tinha um filho. E esse filho agora lembrava-se que era o irmão mais velho de Nirmal. Ele perdeu um dos seus filhos, um menino de 3 anos e meio. Logo em seguida, o pai, né, antigo, que era o pai de Nirmal, Shri Jadish Jain, mudou-se para Delhi, onde estivera residindo, para Cozi Kalan, que era onde agora o menino morava, o menino que reencarnou, que era o... tanto nome, gente, desculpe. Eu vou olhar aqui, é só olhar aqui no comecinho. Que esse daqui é do Prakash. Sim, agora eu já tô guardando. Não é tão difícil, é só você falar várias vezes o nome, você começa a guardar. Então, a cidade agora da criança que reencarnou era essa daqui, Cozi Kalan. Não, Cozi Kalan era a primeira cidade, peraí. Sim, Cozi Kalan, ele voltou. O pai dele, por algum motivo, tinha mudado de cidade, mas ele voltou para Cozi Kalan, certo? Cozi Kalan era a primeira cidade que o menino que morreu de varíola, que agora reencarnou como Prakash, tinha nascido primeiro, que era Cozi Kalan. Agora não, agora ele estava em outra cidade. E então, em 1956, né, com 5 anos, o tio do Prakash levou ele naquela cidade, mas estava a loja fechada, eles voltaram para trás. Ele não conseguiu confirmar nada, nem ver nada, porque eles chegaram na loja do antigo pai e estava fechado, eles voltaram. Então, em 1956, em 61, que seria quando 56, 61, 5 anos depois. Ele lembrava, com 5 anos, quando ele voltou para a cidade, ele lembrava de todos os amigos, de todos os detalhes. 5 anos depois, o antigo pai dele, que é esse Jain Jadish, ele tinha um filho que perdeu o neto, certo? Que esse filho que ele tinha foi o irmão mais velho do Nirmal, que era o Prakash hoje, né? Nessa época era o Prakash. Então, naquela época ele tinha tido um irmão, e esse irmão tinha casado, e ele perdeu um filho de 3 anos. Logo em seguida, o pai naquela época, Nirmal, que seria o primeiro pai do Prakash hoje, ou Jadish Jain, ele voltou para aquela cidade, Cozi Kalan, onde o Prakash tinha vivido uma vez. Nessa cidade, ele teve notícia do menino, Chirata, que dizia chamar-se Nirmal e ser filho de Bolonat Jain. Jadish Jain, sim, era o irmão dele, certo? Então, quem voltou foi o irmão mesmo, o irmão voltou.
O irmão voltou para Cozicalã. O irmão mais velho do Nirmal, né, que havia morrido, voltou para Cozicalã. E nessa cidade ele teve notícia do menino, do irmão dele, que dizia se chamar Nirmal, que havia morrido, e ser filho do mesmo pai que ele tinha, que era o Bolanat Jain, que era o pai. No início do verão de 1961, o Bolanat Jain esteve em negócios em Shirhata, com sua filha Memo. Então, o antigo irmão do Nirmal, que havia morrido de varíola, foi para a cidade do Prakash, que era Shirhata, com a filha dele, ele foi, que seria, na verdade, a sobrinha do menino que havia morrido. Ali ele conheceu o Prakash, porque ele já tinha ouvido a história que ele tinha ido procurar o pai, né? Porque ele era irmão, esse cara que tinha ido lá visitar a cidade de Prakash, ele era irmão do Prakash antigamente, na primeira vida dele, como Nirmal. Então, esse primeiro irmão de uma outra vida, ele foi a Prakash. E ele reconheceu. Ali, ele conheceu Prakash, que o reconheceu como seu pai. Prakash, em parte, reconheceu também Memo, tocando-a por uma outra irmã de Nirmal, de nome Vinla. Ele implorou a Shri Bolanat Jain para levá-lo para Cozicalã. Então, aqui, olha, quem foi para... foi o Bolanat, não foi o Jadish, eu confundi. O Bolanat é o pai, ele foi para a cidade e conheceu Prakash, que o reconheceu como seu pai. Prakash, em parte, reconheceu também Memo, tomando-a por uma outra irmã de Nirmal, com o nome Vinla. Então ele viu a Memo, que era parecida com a Vinla, e falou e reconheceu ela, mas só que ela era muito parecida com a outra irmã que ele tinha. Ele implorou para esse senhor que tinha sido pai dele, o Bolanat, para levá-lo para Cozicalã. Quando o Jain e Memo partiram, o pai e a filha, né, partiram, o menino acompanhou-os até a estação rodoviária, suplicando que os levassem ele. Dias depois, a mãe de Nirmal, Nirmal era o menino que tinha morrido de varíola. A irmã mais velha, que ele tinha reconhecido na irmã mais nova, que era de nome Tari, e o irmão Devendra visitaram Prakash em Shirhata. Todos eles foram, foi a mãe e os dois irmãos visitaram Shirhata. Prakash chorou de alegria ao ver Tara, ao ver a irmã mais velha dele. A irmã mais velha era a Nirmal, que ele tinha reconhecido como a Memo, né? Pediu ao seu pai que levasse a Cozicalã. Aí ele pediu para o pai dele dessa vida, né? Para levar ele, que era o Prakash, o pai do Prakash nessa vida. A família Jain persuadiu os pais de Prakash a consentirem em sair daquela cidade outra vez. Em Cozicalã, Prakash orientou o percurso que vai da estação rodoviária à casa dos Jain. Aí, chegando, hesitou a entrada que havia sido radicalmente reformada.